Olá, people! Ai, esse cabelo aqui. Olá, people, né? Ainda acabei de entrar. Boa noite, todo mundo que tá entrando. Gente, tentando fazer um penteado. Alguma coisa nesse cabelo que tá beijado. Oi, 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 boa noite, todo mundo que tá entrando. Beca, Tainara, deixa eu só botar o negócio aqui para não cair. Foi. Tudo bem com vocês, gente? Boa noite. Amém, Luciano, conosco, com todos nós, amém. Deus é conosco, meu Deus, amém. Amém. Gente, o que acontece? Hoje a gente vai começar a leitura do capítulo 6. Não, desculpa, é 6, né? O 6 e o 7, né? E o que acontece? Eu não vou ler as pragas hoje, tá? Porque as pragas, elas vão começar bem aqui já no 7. Mas o que acontece? Eu não vou ler as pragas não, sabe? Porque amanhã vai dar pra ler todas as pragas certinhas. E porque elas são muito importantes, gente. As pragas do Egito não tipo assim, não é uma leitura que eu posso fazer cortada. Então hoje a gente vai ler o 6 inteiro e o 7 inteiro, e aí a gente já entraria na praga, mas lá pro final do 7, chegando no 8. Então a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. I love you too. A gente não vai conseguir ler tudo, entendeu? Então, obviamente, né? Eu peguei a Bíblia, aí eu comecei a ler, falei, deixa eu ver exatamente o que vai acontecer hoje, deixa eu ler, né? Deixa eu ver o que eu vou escrever, o que eu vou anotar. E me veio no coração, assim, de não ler as pragas hoje. Então, hoje não teremos a leitura, ok? Das pragas. A gente vai direto para ler o 6 e o 7, porque senão as pragas do Egito seriam lidas cortadas e assim, elas têm um significado muito importante. É muito importante que a gente preste atenção e anote cada detalhe, é muito minucioso, quero que vocês entendam o porquê. Surgiu, né, agora há pouco recente, umas pragas de gafanhoto, aí parece que na China surgiu de formiga também, tem umas coisas que começaram a acontecer e as pessoas começaram a linkar uma coisa com a outra, começaram a falar disso, então assim, eu não gostaria que a gente falasse de um assunto tão sério de uma forma por cima, assim, ok? Então, somente por isso que hoje a gente vai ler só o 6 e o 7, antes de chegar na primeira praga, que tá no 7. Então, a gente vai ler só um pedacinho do 7, ok? E é isso. Quem tá online aí, dá um oi, pra eu já saber se a gente já começa. Como é que tá o dia de vocês? Escrevam aí pra mim, que a gente já vai começar. Também algumas dúvidas, se tem alguma dúvida de ontem também, vocês podem perguntar, tá? O cabelo vai ficar assim mesmo, porque eu tô tentando fazer alguma coisa aqui, mas tá difícil. Bom, vamos lá. Só para vocês saber. Vou colocar aqui, ó. Boa noite, Amanda. Boa noite, meu amor. Deixa eu botar a frase do dia aqui, tá? Essa é a frase. Obrigada, gente. Luciano, Kaline. Oi, Vi, boa noite. Aqui tem Kaline e Keline, olha só. Laís, boa noite, todo mundo. Anotem aí, então, a frase de hoje,
pra gente falar. Vou falar muito rapidinho. Oi, Gisele, boa noite. Sair de um lugar bom para um melhor. Quantas vezes a gente tá num lugar em que a gente acha que já tá bom, a gente já se acostumou, a gente já tá eu não vou dizer zona de conforto não, porque daí é entrar em outro lugar. Tô querendo dizer num lugar que você já está bem, que você está confortável, que você está trabalhando, que você na sua vida, né? Trabalhando na sua vida espiritual. Não confunda, não tô falando de zona de conforto, onde a gente fica lá naquela zona de conforto achando que tá tudo bem e a gente procrastina. Não é isso. Tô querendo dizer de um lugar bom, que você não é preguiçoso, você trabalha, você corre atrás, você faz tudo e você já está satisfeito com aquilo. Obviamente, quando vem os desafios, você super vai, se joga, topa e tudo mais. Mas eu quero dizer que você sai de um lugar bom, tá? Não é o lugar da preguiça, procrastinação, nada disso, é um lugar bom. Então você para e você diz assim, eu já tô num lugar bom, quero mais, óbvio, ou então vou conseguir mais, ou então Deus me abençoe com mais, mas eu estou bem aqui. Aí você recebe um chamado para algo maior. Aí você fala, Deus vai olhar para você em certo ponto, ele vai dizer assim, olha, agora eu quero que você vá num lugar maior. Eu preciso de você fazendo algo maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te tirar do lugar bom que você tá para te levar para um lugar melhor. E aí, quando acontece isso, a maioria das vezes a gente não escuta, a maioria das vezes a gente duvida, a maioria das vezes a gente não vai por medo, com medo. Então, sair de um lugar bom, de quem você é, do lugar onde você está na vida, de um relacionamento com formas tal de ser vivido, sair desse bom e ir para um lugar melhor é melhor ainda. E isso acontece quando a gente introduz Deus na nossa vida. Isso acontece quando a gente ama e confia a Deus a tal ponto que a gente sabe que é Ele que vai nos guiar do ponto X para o ponto Y, do ponto Z para o ponto A e por aí vai. Então, a frase de hoje é que vocês não tenham medo de sair de um lugar bom que vocês estão. Não confunda procrastinação, preguiça, vida atribulada, não confunda. Lugar bom é onde você está bem, você está trabalhando, você está abrindo portas, oportunidades, você está evoluindo, você está... Mas sempre para que você saiba que há um lugar melhor. A gente vai ler agora 6 e 7, você vai ver. Moisés estava num lugar ótimo na casa dele, depois que ele já tinha fugido do Egito. Ele foi para casa, ele casou, ele teve uma família, construiu. Com 40 anos, ele estava num lugar bom e Deus chamou a ele para um lugar melhor. Mas como assim lugar melhor? O Egito tinha escravidão, como assim lugar melhor? As pessoas lá estão passando por vários problemas e opressões e tudo aquilo ali, passando por opressão em todos os sentidos, político, social, racial, porque eles tinham muito preconceito, os egípcios tinham muito preconceito com os israelitas. Então como assim ele estava indo para um lugar melhor? Porque entre o ponto que você tá bom e o ponto que você vai chegar melhor, vai ter a lapidação do seu momento, vai ter aqui o momento em que você vai aprender. Moisés já estava num lugar ótimo, já estava casado, já tinha filhos, podia morrer, que já estava tudo bem ali, já tinha uma famíliazinha, já estava tudo construído, ok. E ele não era preparado, ele não se sentia preparado, né? Mas aí quando você para e você lê a Bíblia e coloca ela na sua vida, na sua vivência, você vê que ele estava num lugar bom, saiu para passar sufoco no deserto, saiu para passar por rebelião do povo, que eu não vou falar agora porque a gente vai ler isso daqui a pouco, lá na frente, daqui a algumas lives. Ele saiu de onde ele estava completamente confortável e tudo certo, para se meter numa confusão gigante. Não. Mas olha o que tinha no ponto de chegada. Então saiba que quando você tem a Deus na sua vida, quando você coloca a Deus como o condutor da sua vida e de tudo que você vai fazer, você vai sempre sair de um lugar bom para ir para um lugar melhor.
Porque você acha, eu acho, como a gente já tá com a vida ok, já tá dando certo, já tá tudo caminhando, a gente não precisa ir pro próximo passo, mas sempre precisamos ir pro próximo passo. Então deixa eu explicar para vocês. Quando a gente fica pedindo para Deus alguma coisa, quando a gente fica assim, ai meu Deus, já tô bem aqui, muito obrigada, eu quero te agradecer, quero te agradecer, quero te agradecer, e você se cega para ver o que você ainda tem, você não consegue entender que você já tem tudo isso e você só está indo encontrar com tudo isso, né? Deus fala, nós somos os herdeiros dele, nós somos os filhos de Deus, correto? E nós fomos redimidos por Jesus Cristo, nós fomos perdoados através de Jesus Cristo, nós fomos completamente convidados a entrar numa vida nova com Jesus Cristo e poder viver essa vida nova como herdeiros de Deus. Então, tudo que Deus tem para você na sua vida já está ali, já está separado, tenha isso em mente. Já está para você. Você só precisa saber receber. Você não está pedindo. Deus fala o quê? Para a gente receber o Espírito, para a gente receber a palavra dele. Deus não fala para a gente ficar pedindo, implorando. Não é isso. Do amor da palavra dele que eu estou dizendo, né? Ele não fala para a gente pedir e suplicar. E que não, nós já temos o amor dele. Agora basta você saber receber e basta você se abrir para receber. O amor de Deus, ele não é conquistado, ele já foi conquistado. E Jesus conquistou através de Jesus, através do sangue. A gente vai entender tudo isso agora em Êxodo e Levítico e Números, enfim, a gente vai começar a entender isso. Mas Jesus já foi o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que tira o que nós fomos. Nós somos diferentes por conta de Jesus, nós somos diferentes. Então isso tudo já está disponível pra gente. O lugar que você está agora, que é bom, pode ficar melhor, porque já está disponível para você um lugar melhor, tudo que você quiser na sua vida, um trabalho melhor, uma relação melhor, uma versão melhor. Isso é muito importante você saber. É muito importante você saber que hoje nós somos assim e amanhã é um novo dia. E um novo dia te convida para uma nova versão sua. Hoje em dia, né, tem muita aquela frase, seja a sua melhor versão. Já falei isso pra vocês aqui um pouco também. Seja a sua melhor versão, seja a sua melhor versão. E as pessoas acabaram banalizando o que de fato é muito real. Seja a sua melhor versão. E todo dia em que a gente acorda, a gente pode ir buscar o conhecimento na sabedoria de Deus para uma nova versão, para uma melhor versão. Então, saiba disso, que é muito importante a gente ter na nossa mente que o que você é hoje é diferente do que você foi ontem. E quando você tinha 10 anos de idade, 15 anos de idade, por quê? Porque já não nasceu como foi e acabou. Não, porque a vida foi te preparando, a vida foi te moldando. Como é que você quer ser moldado? Como é que você quer de fato deixar que a sua vida seja entregue a Deus? Você quer trazer as coisas do passado? Você quer uma nova vida? Você quer receber o amor? Você não precisa mais, você não precisa conquistar o amor de Deus, você não precisa, ele já te ama, ponto. Isso aí, queira você ou não. O fato agora é você ir buscar e receber o amor dele, que está disponível para mim, disponível para você, disponível para todas as pessoas que buscam a ele. Isso é fato. Então, quando você pensar que Deus está me abandonando, Deus está isso, será que Deus me ama? Deus te ama, ponto. E logo aqui no começo a gente vai ver que Deus não muda. Ele já te ama. Isso aí você nunca pode duvidar ou deixar que alguém duvide, ou achar que o seu pecado faz de você condenada por isso ou condenado por isso a ponto de Deus não te amar. Veja bem, os mandamentos estão ali, a gente sabe o que ele quer que a gente faça e cumpra na palavra dele. Aí Jesus veio e nos ensinou todo o restante da ressignificação de amor, ensinou pra gente como sermos, como buscarmos a ser. Isso é buscar a sua versão melhor. Então já está ali, basta a gente pegar, abrir, ler, colocar em prática e saber que você não se afasta do mundo porque você é cristão. O mundo se afasta de você. Completamente diferente. Você, quando você está com Jesus, quando você tem o amor de Deus na sua vida, você não se afasta de ninguém. Você se aproxima do que te importa, que é Ele, ponto. Então o restante que vai saindo da sua vida, o restante que vai
se afastando, você para, caramba, poxa, a pessoa saiu só porque eu tô indo na igreja, só porque eu tô falando mais de Deus, ou só porque você tá no caminho certo. E você, quando tá no caminho certo, você não pode julgar quem tá no caminho errado. Você tem que puxar a pessoa para andar no caminho certo, porque esse é o amor de Deus, esse é o amar ao próximo como a ti mesmo. Então, vamos ter também em mente essa forma de pensar que quando Deus toca no seu coração e te chama, é quando você aceita Deus, quando você fala, Senhor, o Senhor Jesus é o meu Salvador, é o meu Pai, é tudo isso, só para abrir um parênteses, a gente está lendo a Bíblia, não é pra gente dizer para o futuro ou pra gente mesmo no espelho, caraca, eu li a Bíblia. Não, a gente está lendo a Bíblia para nos transformar. E eu já falei aqui numa outra live o que significa transformação no arrependimento, já falei tudo isso pra vocês. Então, a gente não tá lendo a Bíblia para simplesmente ler uma Bíblia, uma live aqui, ficar aqui. Não, a gente tá lendo a Bíblia para transformar. Então, busque isso todos os dias. E não ache que os personagens da Bíblia, que a gente está lendo agora, por exemplo, Moisés, Arão, não imaginem que eles são pessoas que vieram aqui só para contar a história. Eles vieram aqui para te ensinar, para poder tocar no seu coração, para poder te mostrar que todos nós temos os nossos momentos humanos e que todos nós precisamos buscar os nossos momentos espirituais. Ponto. Então saiba, você não sabe como encontrar a Deus, você não sabe, fala com Ele que Ele vai te fazer encontrar a Ele. Quando você clama e chama, Ele te ouve, Ele te ama, Ele te ouve, Ele está te esperando. Ele está sempre te esperando. Quando você estiver afastado, quando você estiver, nossa, mas eu não estou indo na igreja, mas eu também não, e você também agora não, a gente está aqui. A nossa igreja está aqui, o nosso Deus está aqui, está em tudo que a gente vê, e é assim que Ele quer se manifestar na nossa vida. Se a gente puder ir na igreja para se aproximar dos nossos irmãos em fé, para a gente poder assistir o culto, assistir a missa, para a gente poder se aproximar da palavra de Deus, a gente está indo lá novamente pela palavra de Deus. Então não ache que Deus se afasta de você ou você se afasta de Deus porque você não vai à igreja. Você se afasta de Deus porque você não está buscando a palavra. E quando a gente, se Deus quiser, muito em breve, já vamos poder voltar às igrejas, quem quiser entrar na igreja, quem quiser ir rezar, quem quiser, se Deus quiser, isso já tá se normalizando. Quando você quiser, você está indo lá para buscar em comunhão com os seus irmãos. Não significa, imagina bem, se você ficar a pandemia inteira, a quarentena inteira, sem buscar a palavra de Deus e voltar para a igreja, só por voltar para a igreja. Você vai voltar para um prédio com 4 paredes, podendo ter estudado, podendo ter procurado mais a Deus, porque, como a gente falou ontem, é no deserto que vem a lapidação, a transformação. Então, esse momento que a gente está passando de deserto, literalmente, porque as ruas estão todas desertas, é o momento da gente buscar em nós, por dentro, para dentro. Então, quando você vê muita gente falando, ai, que papo de positivo, de coach, de não sei o que, mas meu Deus, Ele é positivo. O meu Deus enviou o Filho dele para o quê? Para fazer que a minha vida seja positiva. O meu Deus enviou tudo que Ele fez por mim e por você é para que a gente viva positivamente. Então, veja bem, quando a pessoa... Eu fiz um comentário esses dias numa página de humor e uma pessoa falou assim, lá vem papo de coach. Veja bem, o que é um coach? Vá atrás da palavra, a origem, isso, aquilo, você vai entender. Se uma pessoa tem um estudo, se uma pessoa tem uma inspiração do Espírito Santo para falar com você, por que você vai endurecer o seu coração? Por que você vai dizer... eu não acho... Eu não sou coach, mas eu não acho que seja uma ofensa quando as pessoas falem isso. É o contrário. Eu acho que é ofensivo você não conseguir respeitar o trabalho do próximo que está querendo transformar o coração de várias pessoas. Então, pensa bem. A gente está aqui para aprender o tempo inteiro. E por que a gente vai começar a ler agora? A gente vai ver o coração do faraó endurecido. Por que a gente vai ver isso? A gente vai dizer, gente, mas por que o coração dele... Para aprender. Deus queria que eles aprendessem, que eles soubessem que Ele era o Eu Sou. Era isso que Ele queria fazer. Então, quando as coisas endurecem e ficam lá repetidamente batendo na sua vida, na sua história, nos seus relacionamentos, é porque ali está te convidando a transformar. As 10 pragas,
Por isso que eu não vou ler hoje, porque é muito extenso o simbolismo e a realidade do porquê tudo aquilo ali. Por isso que eu não vou entrar em assunto hoje, porque senão a gente já leria a primeira hoje e eu não quero fazer isso, porque eu gostaria muito que a gente pudesse entrar a fundo para entender o porquê de 10 pragas, por que não só uma, por que não só duas, por que não só 3. Quero que vocês entendam junto comigo o porquê disso. E entender que cada porrada ali que o faraó recebia, Deus estava nos ensinando alguma coisa. Então estamos aqui para aprender, sim. E se você quiser aprender mais sobre Deus, se quiser aprender mais sobre você, busque isso. É positivismo, é não sei o que, busque isso. Tá tudo certo. Então, não deixe de meditar nessas coisas todas que eu falei hoje, porque é muito importante você entender que o que a gente vai ver na história de Moisés agora, que a gente vai ver ele no deserto, na rebelião do povo, porque de Moisés, enfim, não quero ficar dando spoiler aqui não, porque é importante a gente passar parte por parte. Mas vocês vão entender tudo isso se a gente abrir o coração e a mente para entender. Se a gente só ler, não vai dar muito certo, tá? Então, novamente, não vamos ler hoje os 5 capítulos, a gente vai ler agora só 2, que é quer dizer, 2 não, 1,5, porque é o 6 inteiro, e até a metade do 7, porque já começa as pragas, e aí amanhã a gente vai para as 10 pragas, que vai dar para ler certinho os 5 capítulos, tá bom? Pra gente não passar despercebido, sem que, como eu falei, isso aqui não é um estudo bíblico, mas eu acho muito importante, e foi na verdade uma inspiração muito de Deus, assim, porque eu tava lendo pra saber, aí eu falei, o que eu vou ler hoje? Aí eu parei, eu falei, 6, 7, 8, aí 6 inteiro, 7 inteiro, 8 inteiro, 9 inteiro, aí quando eu vi eu falei, nossa, mas eu não vou conseguir ler todas as pragas, né? Então Deus tocou no meu coração e falou, não, preste atenção, leia sobre, medite sobre, depois você vai lá, porque se for só pra ler, cada um lê em casa e a gente marca de se encontrar no final do ano pra falar o que a gente leu, tá bom? Então é isso. Vamos lá, anotem a frase de hoje, sair de um lugar bom para um melhor. E tenha certeza que a gente só consegue sair de um lugar bom para um lugar melhor quando tem Deus do nosso lado, quando Deus nos convida para estar do nosso lado, quando a gente aceita que Ele esteja do nosso lado. E é por isso que a gente sai de um lugar bom para um melhor, porque a gente acha que a gente está bem e a gente de fato ainda pode ficar muito melhor e ir para um lugar muito melhor quando a gente tem Deus. E falar uma coisa também que é importante, se não houvesse o coração duro do faraó, se não houvesse o deserto, se não houvesse as dificuldades, a gente não precisaria chamar Deus, porque nós somos esse ser humano, esse tipo de ser humano. A gente ia estar bem, a gente não ia rezar, a gente não ia agradecer, a gente não ia buscar Deus, porque a gente já está bem. Tô bem, tô com dinheiro, minha vida tá financeira tá boa, minha vida amorosa tá boa, minha relação com a família tá boa, tá tudo bem. Eu vou procurar Deus pra quê? Pois então, Deus faz muitas coisas na nossa vida para que a gente entenda que a gente precisa depender dele, não das pessoas. A gente precisa depender dele, não das coisas daqui. Por isso que muitas pessoas do nada saem da sua vida, que você estava contando com elas ou esperando algo com aquelas, porque Deus te faz perceber que a sua ansiedade, ela não tem que estar na dependência do outro. Mas é aquela pessoa que vai fazer isso na minha vida, é aquela pessoa que vai me levar para aquilo ali, é esse cara aqui que eu vou casar, é aquela mulher ali que eu vou pedir namoro. Aí elas somem. Aí Deus fala assim, não é nelas que o seu coração tem que estar, é em mim. Tudo é dele, tudo é dele. E é por conta dele, é por causa dele que você tem trabalho, é por conta dele que você tem um relacionamento, é por conta dele que tudo é dele. E é isso que a gente vai ver inteiramente na Bíblia, a necessidade que Deus passa 1 milhão de vezes através das pessoas para a gente entender que tudo é dele, por ele, para ele. Não adianta você ter uma vida incrível aqui, porque daqui vamos sair. Isso aí já está comprovado, isso aí já está mais que certo. Agora você vai voltar, senão ninguém sabe de nada, só ele sabe. Então é nele que você precisa estar confiante, não é no seu trabalho, não é na resposta do seu chefe, não é na resposta de casamento, não é num amigo que vai te arrumar
um trabalho, ou uma pessoa, um amigo, não é na saúde de alguém que você tá focado, é nele. É ele que vai dar a saúde, é ele que vai arranjar o relacionamento que você quer na sua vida, que você merece, é ele que vai abrir a porta do seu trabalho, é ele, é tudo ele. Então, ponha isso na mente de vocês, sempre. Qualquer coisa que estiver passando na sua vida, qualquer coisa que você estiver passando nesse momento, é a ele que você precisa se virar e rezar, e pedir, e ajoelhar, e agradecer e receber. Já tá tudo pra você, porque você já é filho dele, você já merece tudo que ele tem pra você, você só precisa saber receber. E é esse o nossa sede diária, é essa nossa vontade diária de a gente estudar e buscar a palavra de Deus cada vez mais, pra gente entender que não somos dependentes de nada daqui, e se a gente for, ele vai tirar, porque ele ama os seus filhos. E se você tem Deus como seu pai, se você tem Jesus como seu salvador, ele nunca vai deixar que o sacrifício de Jesus tenha sido em vão. Morreu em vão, fez tudo em vão, ensinou em vão, a ponto de você esquecer que é nele que você precisa depender. Então, veja bem, quando você for orar, quando você for rezar, você está pedindo para Deus te dar alguma coisa. Quando você está indo agradecer, você está indo agradecer porque Deus te deu alguma coisa. Não é o seu chefe, não é o pastor, não é o padre, é Deus através de todos. E por que eu vou explicar isso? Ah, mas aí a gente tem que se desfazer, não pode confiar e falar no padre, não pode confiar e falar com o pastor, nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus fala conosco através das pessoas, principalmente as pessoas que foram escolhidas para ser sacerdotes, para servir a Deus, dessa forma e tudo mais. Então, não desfaz uma coisa da outra, mas é que vocês saibam, quando você vai rezar por algo, você está rezando por algo, mas você precisa entender que esse algo vem de alguém. Então, primeiro você se torne a ele, primeiro você vire para ele, para depois você pedir o que você quer aqui. Porque não adianta você pedir o material, pedir a saúde, pedir o que quer que seja, se você não pedir autorização para ele, se você não pedir a bênção dele. Então, peça que ele honre os seus pedidos, os seus desejos, peça que ele melhore a sua saúde, a saúde de quem você quer, ou que ele abra a porta do trabalho, mas ele precisa saber que você depende dele, ok? Não da conta de luz, não da nada disso, tá bom? Então, vamos lá. Sair de um lugar bom para um lugar melhor significa pôr Deus na sua vida e sair da sua situação de agora para tudo que ele ainda pode te dar se você confiar e for com ele, tá bom? Então agora a gente vai ler o 6 e a metadezinha do 7 para começar amanhã a leitura das pragas de fato, tá bom? Então hoje a live vai ser bem curtinha, mas vai valer muito a pena, vocês vão ver, prometo. Então vamos lá. Eu vou deixar os comentários aqui porque vão ser só essas duas partezinhas, então a gente pode ir se falando. Eu não vou olhar para os comentários para não me desfocar, mas eu vou ler aqui e a gente fala assim que acabar, ok? Então vamos lá. 6. Deus anuncia a libertação. Moisés voltou-se para o Senhor, eu já li essa partezinha, tá? Que o 6 começa bem um pouquinho em cima assim. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviou? Por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo e tu de modo algum libertaste o teu povo. Então veja bem, Moisés está ali questionando: por que o Senhor está me mandando para cá se está tudo acontecendo ao contrário? O Senhor falou que ia libertar todo mundo e até agora, e aí? Então foi o que eu falei ontem, Moisés esqueceu do que ele falou lá atrás. Ele falou para Abraão lá atrás que o povo passaria pela escravidão, mas que Deus salvaria. Deus não esqueceu, ele enviaria uma pessoa para sair, para tirar todos eles, que no caso é o Êxodo, que significa saída, ok? A gente está no capítulo 6, Êxodo capítulo 6, versículo 1, vou começar agora. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei a Faraó. Veja bem, ele falou que ele ia endurecer o coração do Faraó, e aí Deus está dizendo: agora que ele endureceu, agora você vai ver o que eu vou fazer. Então veja bem, por minha mão poderosa ele os deixará ir, por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. E disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor, em letra maiúscula,
apareci a Abraão, Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Então eu quero que vocês entendam. Esse Senhor aqui, que está em letra... Não sei como é que está na sua Bíblia, tá? Se estão todas as letras maiúsculas ou como é que é. Existe o Senhor escrito todo em letra maiúscula, com uma letrinha sempre do lado, explicando que essa letra maiúscula que a gente está vendo aqui, em hebraico, é Yahvé. Então, que é o nome de Deus. Ele está dizendo aqui que ele se apresentou a Abraão, Isaque e Jacó, mas nunca com esse nome. Ele se apresentou como o Deus Todo-Poderoso, que é El Shaddai. Mas agora ele está se apresentando a Moisés como Yahvé, ok? Que é em hebraico. E aí ele está dizendo, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhe a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor, o Yahvé. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor Yahvé, o seu Deus que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que com a mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Ele falou novamente o Senhor Yahvé. Porque Deus fala tanto que Ele é o Senhor, meu Deus, Ele fala tanto. Veja bem, isso é um exercício pra gente. Tá num momento difícil? Eu sou o Senhor. Ele tá te dizendo. Não é o resultado do médico, não é o resultado da sua prova, não é o resultado do término do seu relacionamento, não é eu sou o Senhor. Ele é aquele que faz tudo, aquele que pode tudo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então Ele restaura, Ele cura, por isso que muita gente fica dizendo, gente, mas isso aqui foi um milagre, é um milagre. Eu tenho uma teoria minha, né, pessoal, que os médicos, eles são muito, obviamente, eles estudam a ciência, né, então tem aí as suas dúvidas de várias coisas em relação a Deus. Não que todo médico não acredita em Deus, não é isso. Mas que muitos se apegam ao não entendimento e não diz que aquilo é um milagre, porque eles não podem falar isso. Então imagina, aí eu fico pensando, por que não? Por que não pode? Então, quantas vezes tem, se você botar no YouTube, você vai ver relatos de pessoas dizendo, gente, eu fui curada por um milagre, meu Deus, nenhum médico soube explicar, mas nenhum médico diz assim, olha, isso foi um milagre de Deus, pra você ver por que Deus fala o tempo inteiro assim, ó, eu sou o Senhor, a gente precisa saber disso, a gente precisa lembrar disso. Então, eu acredito nisso, que todo médico, eles contam com a fé, sim. Sabe? Óbvio que eles estudaram, que é ciência, é óbvio que é medicina, é óbvio que é explicado por outras coisas, mas eles estão ali com a vida de uma outra pessoa na mão. Então, assim, no fundo, sabe? Pode até dizer que não, alguns, obviamente, mas eu tenho certeza que muitos deles, se não todos, eles têm que ter uma fé que seja... Porque eles não podem confiar 100% no que eles estão vendo na mão deles ali. Quantas pessoas morrem ou quantas pessoas saem de cirurgia com coisa dentro, alguém esqueceu um algodão, esqueceu uma gaze, ou a pessoa X foi operada com isso, mas fizeram um ponto errado. Então, assim, a responsabilidade do homem, que nós somos falhos, a responsabilidade do homem é muito grande. Se a pessoa, eu pelo menos fosse médico, seria assim. Se acontecesse uma coisa que não tem explicação, porque é isso que acontece. Quando a pessoa não tem explicação, ela fala que foi sorte. Eu não acredito em sorte. Vocês nunca... olha, que eu tô falando nunca porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, então esquece o nunca. Mas vai ser muito difícil um dia vocês verem eu falando, nossa, isso foi sorte. Eu não acredito em sorte. Não consigo acreditar que algo do nada aconteceu porque foi sorte.
para mim é a mão de Deus em tudo. Então, quando acontece uma pessoa se curar de alguma coisa, a pessoa conseguir um milagre, gente, é Deus. Isso não tem outra explicação. Então, Deus fala o tempo inteiro, eu sou o Senhor. É para lembrar a gente o tempo inteiro, eu sou o Senhor. Ele já falou uma vez para Moisés, ele já falou 2 vezes para Moisés, ele já falou para Abraão uma vez, milhares de vezes. Quantas vezes ele fala? E a gente vai ver isso sempre, eu sou o Senhor, disse. A gente sempre vai ver isso. Mas a gente precisa lembrar o tempo inteiro sim, a gente precisa falar o tempo inteiro sim, por isso que é importante. É muito importante vocês entenderem, tá? Vamos lá, vamos continuar. Moisés declarou isso, que ele falou, aos israelitas. Mas eles, agora eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Moisés foi escolhido para falar por Deus. Através de Moisés, Deus estava falando. Os israelitas não deram ouvido por causa da angústia e da cruel escravidão. Então, quantas vezes... Escravidão que sofriam. Então, quantas vezes você não ouve Deus dizendo, eu sou o seu Deus? João, Maria, eu sou o seu Deus. Mas, meu Deus, está muito... Por que a gente não ouve? Olha aqui. Moisés declarou aos israelitas, o povo de Deus, o próprio povo de Deus, ele declarou, ele falou, Moisés falou tudo isso que ele falou aqui em cima, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu me revelei como El Shaddai para você nesse momento, você fale para eles que eu sou o Senhor, El Shaddai, eu sou o Yahvé, eu sou Deus, e eu vou livrar vocês todos de todo o sofrimento. Não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. O sofrimento não deixa a gente ouvir a Deus. O sofrimento não deixa a gente ver a luz de Deus. Porque quando a gente está sofrendo, a gente fica sofrendo. Quando a gente está sofrendo, a gente busca resolver o problema e esquece de falar com quem resolve de fato. A gente fica tentando resolver o problema se a gente pode somente se virar a quem fala o tempo inteiro. Eu sou o Senhor. Eu sou Deus. E a gente esquece disso o tempo inteiro. Então é muito importante. Moisés declarou, mas não ouviram os israelitas porque estavam angustiados com a cruel escravidão que sofriam. Então, quando estamos sofrendo algo, é esse o momento de parar na sabedoria de Deus, respirar e ouvir a Ele, falar com Ele. Porque senão vai ser igual Moisés na sua vida. Vai ser igualzinho. Você vai pedir, por exemplo, eu já contei a historinha do homem que estava em cima de uma montanha e aí ele ia morrer e aí Deus falou, solta o galho que você está segurando aí, solta, pula. E ele falou, não vou pular, eu vou morrer, não vou pular, eu vou morrer. E Deus falou, pula. Ele falou, Deus, aqui é um penhasco, eu vou morrer. E Deus falou, pula, tal modo de que na segunda-feira, no dia seguinte de manhã, estava ele em todos os jornais, que tinha morrido um alpinista por 30 centímetros do lugar onde ele estava. Ou seja, ele poderia ter confiado em Deus, mas ele estava ali com medo de morrer, com frio, ele estava com sofrimento, preocupado, ansioso, angustiado e não ouviu Deus. E essa é uma historinha de tantas outras que a gente pode contar aqui e falar o tempo inteiro. Deus fala com a gente o tempo inteiro. E quando Ele fala com a gente nos momentos em que a gente está sofrendo, angustiado, ansiosos e etc, a gente não ouve como os israelitas, porque estávamos angustiados com a cruel escravidão que sofriam. Então, tudo está escrito aqui é para a gente ler e compreender. Porque Deus não ia escrever uma Bíblia, Deus não ia escrever nada se não fosse para a gente entender cada palavra e saber cada coisa que Ele está falando. Então, o que Ele está dizendo é muito claro. Os israelitas não ouviram, imagina só, não ouviram porque eles sofriam e estavam angustiados demais. Então não deixe que a angústia separe de Deus, não deixe que a angústia te tire a audição peculiar que só quem foi chamado, só quem conhece Ele conhece, só quem tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, só para quem conhece Jesus de fato que tem. Então assim, preste atenção que
Quando você está nesse momento, é aí que você precisa acalmar. É aí que você precisa entender, meu Deus, eu estou passando por isso, eu sou ser humano falho, eu não sei resolver, eu não vou conseguir resolver. Abra os meus olhos para eu ver, porque, Senhor, pode ser que a solução está na minha frente, mas eu estou tão angustiado, estou tão ansioso, estou tão preocupado, estou tão cego com o problema que eu não consigo olhar o Senhor, que é a solução. Então, é muito importante a gente entender isso. Não sejam como os israelitas nesse momento. A gente já foi eles aqui, já fomos eles, já passamos por eles. Não precisamos mais, entende? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, o Senhor, novamente, o Senhor com a letra maiúscula, tá? Yahvé, o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, o rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade de falar. Quero dizer que tem uma letrinha F aqui também, que está escrito: eu sou incircunciso dos lábios. Eu creio que Moisés tinha alguma dificuldade para falar, principalmente porque ele falava, ele tinha outra língua, ele era egípcio, ele era israelita, mas ele morou na terra, né, de Midian e tudo mais. Então eu acredito que seja isso, tá? Incircunciso da palavra, da boca, não sabia falar, por isso não era preparado por isso. Então aí Deus foi e falou. Mas o Senhor respondeu e ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Esses foram os chefes. Aí agora parou e a gente vai continuar aqui agora, que vai ter os chefes das famílias dos israelitas, tá? A gente vai entrar nas famílias, então preste atenção. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Hezron e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Joaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os clãs de Simeão. Esses são os nomes dos filhos de Levi por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs de Levi por ordem de nascimento. Anrão tomou por sua mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por sua mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Esses foram os clãs dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Futiel e ela lhe deu à luz a Finéias. Esses foram os chefes das famílias dos levitas, conforme seus clãs. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito. Quero explicar isso aqui para vocês. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor, Yahvé, disse: tirem os israelitas do Egito. Por que ele está explicando aqui as descendências? Para a gente entender, porque provavelmente
existiu mais de um Moisés de nome, né? Como existem vários nossos nomes por aí. Então, a Bíblia está sendo muito clara que é a este Arão e a este Moisés, filhos desses filhos, descendentes desses descendentes, ok? Por isso que Deus está explicando aqui. Foram eles, Moisés e Arão, que foram falar com o rei do Egito, Faraó, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Agora a gente vai para a última partezinha só do 7, para a gente finalizar hoje. Ora, quando o Senhor, letra maiúscula, falou com Moisés no Egito, disse: Eu sou o Senhor. Diga ao Faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: Como o Faraó me dará ouvidos se não tenho facilidade para falar? Eu fico imaginando, porque quando eu lia isso, eu fico imaginando que Moisés era tão teimoso. Aí eu fico assim, gente, por que Moisés é teimoso? Misericórdia! Já viu que... Eu falo sozinho com isso. Às vezes eu fico, Deus, por que Moisés era tão teimoso? Porque eu fico assim, se fosse eu ia na hora. Eu não sei se eu iria na hora. Eu não sei se eu iria acreditar. Imagina só aquele momento, aquele ano que eles viviam, toda aquela época, gente, não tinha Bíblia ainda. Não tinha algo que dissesse, realmente ele é o Deus, realmente. Não tinha. Então, assim, eu fico imaginando que toda vez que a gente, lendo aqui, a gente tem tipo, gente, vai, acredita nisso, é porque a gente precisa também olhar para a nossa teimosia, né? E olhar para o quanto ele perguntava, quanto ele ficava, mas Deus, mas o Faraó não vai me ouvir. Deus dizendo, Moisés, eu sou o Senhor, vai, faz o que eu estou mandando. Isso serve pra gente, isso serve muito pra gente. Quando a gente fica assim, mas Deus do céu, eu vou de novo nesse lugar, meu Deus, eu vou insistir nesse trabalho, nesse sonho, não sei o quê. Quando é pra ser, e não sai do seu coração, não sai da sua cabeça. Porque Deus, quando põe algo no seu coração, na sua cabeça, é uma promessa dele, pelo Espírito Santo em você. Senão, porque quantas vezes você já abriu mão de alguma coisa? Quantas coisas você já deixou de fazer, ou de insistir, ou já deixou pra lá e a sua vida seguiu normalmente? Mas se tem alguma coisa que te ali, incomoda o coraçãozinho, se tem alguma coisa que tá ali, falando com você, batendo na tecla com você, anos e anos e anos, dias e dias, semana, tenha certeza que é o Espírito Santo, que é perfeito, que é impecável, dizendo para você o que Deus quer que você entenda. Por isso que é muito importante a gente estar conectado com Deus, conectado com o Espírito Santo, para a gente saber traduzir, sentir isso aqui. Porque muitas vezes pode ser o nosso sentido humano, pode ser nosso desejo humano, mas a gente vai saber reconhecer quanto mais ficarmos próximos, quanto mais buscarmos a Deus. Então saiba que quando eu li, eu falava, gente, mas Moisés é muito teimoso. Mas eu fui entendendo isso como também a minha forma de ser teimosa com coisas que Deus fala, com coisas que Ele quer me transformar, coisas que ficam ali batendo na minha vida, repetindo, e eu não consigo ver aquilo ali. Eu tô sendo teimosa. Então nós somos teimosos com Deus. E é importante a gente entender que a nossa teimosia tá refletida em Moisés aqui também, e a gente precisa saber ouvir mais Deus. A gente precisa saber a dizer sim, Senhor, ok, tudo bem, Senhor. Porque, de fato, a gente para e fica questionando coisas que Deus já falou. Aí a gente vai lá e pum, entendeu? Então eu vou terminar aqui e volto aqui pra gente poder ler e eu conversar com vocês, que eu tô vendo mensagens ali, mas eu não vou desfocar. Moisés perguntou ao Senhor, como o Faraó me dará ouvidos se não tem facilidade de falar? Então o Senhor respondeu, o Senhor Yahvé, novamente, dou-lhe a mim... Não, o Senhor é o Senhor, obviamente. Eu estou explicando porque na sua Bíblia pode ter uma letra maiúscula, depois pode ter um Senhor sem ser letra maiúscula, só o S, pode ter Deus. Então a gente está querendo só explicar aqui o porquê ele falou que apareceu para Abraão, Isaac e Jacó, mas ele não tinha se apresentado como esse Deus, tá? O Senhor lhe respondeu, dou-lhe a minha autoridade perante o Faraó e seu irmão Arão será o seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país, ponto. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir. E embora multiplique os meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá.
Então porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão tinha 83 anos de idade quando falaram com Faraó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o Faraó lhes permitir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante do Faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e os seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito, e fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou no chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. O Senhor sabia como ia fazer com que... Deixa eu explicar essa parte também. Do coração dele ter endurecido. Não foi Deus tocando no coração dele e falando assim, endureça, pum, não foi isso. A questão aqui foi quando Moisés chegou e falou que o Deus dos israelitas, o Deus dos hebreus, estava mandando ele libertar os israelitas, mexeu diretamente na vaidade, no ego do Faraó. Então não é que Deus do nada falou, vai lá Moisés, que o coração dele já está endurecido, já endureci, toquei. Não. Deus sabia como ele ia fazer. Por que é importante a gente saber, conhecer a nós mesmos cada vez mais? Porque simplesmente nós temos instintos e sentimentos e emoções que nos endurecem o nosso coração. Então, para a gente entender aqui que o Faraó ele foi confrontado por um outro Deus, sendo que ele se achava um Deus. Então, quando Moisés chegou lá falando, meu querido, é o Deus dos hebreus, é o nosso Deus aqui, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac. E aí, o que ele faz? Ele se ira. Então, assim, o coração dele foi endurecido, mas Deus sabia como fazer. Então, é importante a gente entender também que o orgulho, a vaidade, todas essas outras coisas que a gente já sabe, vou ficar listando todas aqui, mas tudo isso endurecem o nosso coração. E endurece mesmo. A gente pode ver isso aqui. Quando chega alguém... eu vou explicar. Por que é importante o amor próprio, o autoconhecimento? Eu ia falar o amor próprio, mas quando você tem o autoconhecimento, é automático o seu amor próprio, porque você conhece a sua história, você conhece seu valor, você conhece tudo isso. Então, por que é importante a gente olhar para dentro e olhar através do olhar de Deus sobre o nosso valor na Terra como pessoa? Porque nós somos seres humanos falhos. Eu sempre vou repetir aqui. Eu não acho, não digo e não direi que nós somos imperfeitos, porque Deus não cria imperfeição. Mas somos falhos. Portanto, não estamos conectados o tempo inteiro com a perfeição, porque a gente não busca. A partir do momento que a gente busca uma vida santa, a gente busca uma vida de transformação, tudo isso a gente encaminha para uma vida melhor. A gente, por exemplo, quem era muito impulsivo se torna menos, eu digo isso por mim, porque eu era. Quem era impaciente agora é mais paciente, porque a gente busca isso tudo. Então, eu acredito muito que é importante a gente saber essa interpretação de que quando Deus endureceu o coração do Faraó, não foi ele tocando, não. Foi mexendo nas coisas, no sentimento dele, no coração dele. Então é importante a gente saber que quando alguém chega pra você e fala assim, mas você não é bom, mas você não tem talento pra isso,
Mas você não vai conseguir isso. Ah, mas o seu cabelo não tá bonito. Mas você tá gordo, você tá gorda, você tá isso, você tá aquilo, você é aquilo. Quando as pessoas confrontam quem você é, a pessoa que você ainda não conhece, tô falando isso antes do autoconhecimento, tá? Quando você não conhece, você tem um confronto ali. Aí esses sentimentos entram. Aí você fica com mágoa, você fica chateado, você fica com orgulho, você contrai a ira, a raiva, porque você, né, não vai olhar para aquela pessoa. Nanana. Só que o ensinamento em Deus, de Deus, o amor que Jesus trouxe para nos ensinar isso, nós somos capazes. Então nós somos capazes de muita coisa. Por que Deus não permitiu que a gente usasse 100% do nosso cérebro? Porque, convenhamos, se a gente hoje, que não usa nem 10%, já tem tudo o que acontece nesse mundo de maldade, você imagina se o ser humano tivesse 100% do cérebro dele. Primeiro, que ele ia se achar Deus. Segundo, que a gente já tá... Acho que Jesus já teria voltado, Deus já teria mandado Jesus voltar aqui com pena da gente, com certeza. Mas a misericórdia e a piedade dele vem aí para isso, para nos ensinar. Então nós estamos disponíveis ao perdão? Nós estamos disponíveis a mudar? É isso que você tem que se perguntar. Então quando alguém chegar para você e fizer isso, como Moisés foi confrontar a pedido de Deus o faraó, o coração se endurece porque nós mesmos endurecemos nosso coração. Então, por que é importante a gente estar sempre conectado com Deus, a gente estar sempre conectado com o Espírito Santo, a gente estar sempre conectado com a piedade, a misericórdia de Jesus, a bondade de Jesus. Se você ler, gente, quando a gente chegar no Segundo Testamento, meu Deus do céu, quanta coisa. No Segundo Testamento, a gente vai ver ali que Jesus era a paz. Vocês viram no filme que a gente viu, né? Que a gente assistiu juntos aqui, que o cara na igreja fala, ele fala assim, eu não sei o que acontece, mas todo mundo que olha nesses olhos entende que ele é uma pessoa real. Porque quando você tem acesso aos olhos de Jesus, quando você tem acesso a quem Jesus foi, quando você vê aquilo ali, a gente tem vergonha, a gente fica sem jeito perante a ele, porque é muito perfeito, é muito amor, é muita paz, é muito... Quando Paulo de Tarsus, que é meu discípulo favorito, quando Paulo de Tarsus se cegou, ele se cegou, sabe por quê? Com a luz de Jesus. Não foi Jesus que tocou no olho dele e falou, agora, a partir de agora você está cego. Não. Quando ele caiu do cavalo, a luz de Jesus que estava na frente dele fez ele cair. E ele conta, a gente vai ver isso no Segundo Testamento, que é maravilhoso, eu amo demais. Então assim, a luz de Jesus, essa luz, gente, ela é disponível pra gente. Então quando a gente fala pra uma pessoa assim, você é muito luz, você espalha luz, você não... Ela espalha o quê? É a paz, é o amor, é a caridade, é a piedade, é a bondade. Nossa, mas é difícil, mas ele não falou que ia ser fácil. Mas com ele pode ser possível, sem ele, impossível. Então quando você fala, gente, mas nossa, eu não consigo perdoar aquela pessoa. O perdão, ele tem a ver com você. Ele não tem a ver com outra pessoa. Porque tem pessoas que nunca vão te pedir perdão. Mas você perdoar elas vai fazer de você uma pessoa mais próxima ao que Jesus quer de você, ao que Deus quer de você, da sua criatura. Nós não fomos criados para poder... para poder morrer com rancor, com dor, com maldade, não fomos. A gente já teve isso lá atrás, tá aqui. Quando o pecado entrou, quando a morte entrou na nossa vida, a gente já teve isso quando Deus enviou Noé, a gente já teve isso quando Sodoma e Gomorra caiu no fogo, porque a iniquidade do ser humano, a maldade do ser humano faz com que Deus se entristeça. Deus você viu o que ele falou? Quando ele declarou que ele ia mandar a inundação, eu me arrependi de ter criado a humanidade,
Porque ele viu que ele criou com tanto amor. O mundo era perfeito, tudo era perfeito. O mar era perfeito, a terra era perfeita, o céu era perfeito, a água que sai da terra. Ninguém vai explicar isso pra você melhor do que a Bíblia. Não tem cientista que diga, olha, a terra, os lençóis fluviáticos, isso é legal, beleza, tudo bem. Mas o que Deus criou, ninguém vai poder explicar senão o que tá aqui na Bíblia. E ponto. Então, assim, você está disponível para essa luz? Você está disponível para ouvir a Deus, para se transformar? Ah, mas é difícil. Mas você quer se apegar a essas coisas? Você quer se apegar ao que te prende, ao que te põe para baixo? Então, o perdão não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver com você. O que tem a ver com a outra pessoa é você orar e pedir para Deus mudar a vida dela. E isso tem a ver com você e com a outra pessoa. Caso contrário, é você. É igual a fofoca. Por que na Bíblia fala sobre a sabedoria quando chega a fofoca em uma pessoa sábia? A fofoca passa de um, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. Quando chega numa pessoa sábia, ela não vai passar para o outro, ela vai parar aqui. E assim é na sua vida. Você, veja bem, quantas vezes nós somos testados com fofoca? Pessoas chegando e dizendo para você, ai, fulano, ciclano, beltrano. E aí você para e fala, gente, mas é a vida do outro que a gente tá aqui falando, né? Tipo, nossa, mas a sabedoria te ensina a parar isso. Quando chega em você, você é a luz, você é um ser humano que tem acesso à luz. Você é um ser humano que tem acesso ao que tá, isso aqui é a luz, a vida de Jesus foi luz, a vida de tudo que Deus botou aqui é luz. Então, o que tá dizendo quando a fofoca chega em você, se você for sábio, ela não vai passar mais pra lugar nenhum. Porque você vai conseguir passar a sua luz para as pessoas. E aí, por que muitas pessoas ficam com raiva? Aconteceu um episódio que uma pessoa fez uma pergunta. Eu conheço a pessoa, não é... Eu conheço assim pessoalmente, né? E eu conheço a pessoa desde criança. E a pessoa chegou para mim e falou assim, ai, me conta da fofoca, etc, 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 etc. Eu soube da fofoca, digamos assim, porque eu vi no Instagram mesmo, né? Eu não perguntei, ninguém me contou, eu vi. Então a pessoa foi e me perguntou, eu falei, olha, não sei da fofoca. Eu não conto fofoca. Eu não falo da fofoca. E a fofoca tinha a ver com a minha vida, tem a ver com a minha vida no caso, né? E Deus me faz lembrar, Jesus me faz lembrar, não vai passar, vai parar aqui. Porque pode vir o segredo de alguém, pode vir, vai parar aqui. Porque a sabedoria vive em mim. Então assim vai ser quando o seu vizinho aceitar, quando você rezar pelo seu vizinho, porque você tem acesso à luz de Deus, você tem acesso a isso. Então, portanto, tenha o discernimento de saber onde a sabedoria transforma a sua vida. É difícil perdoar para quem não tem sabedoria. Para quem tem sabedoria, perdoar é fácil. O que é difícil é quando você não está 100% entregue ao que Deus está te falando, ao amor de Jesus, ao cuidado de Jesus. E quando você não está 100% entregue, você busca palavras, momentos, sentimentos para dizer não consigo. Com Deus você consegue tudo. Com Deus é possível você conseguir tudo, inclusive perdoar quem você nem imagina que você vai perdoar na sua vida. E o perdão, muitas vezes, é você chegar, ajoelhar e falar, Senhor, esse sentimento, eu nem sei se a pessoa está com esse sentimento, mas esse sentimento está dentro de mim e eu não quero mais ter, eu perdoo ela. Pratiquem o perdão. Pega uma pessoa, um dia só, ajoelha na sua casa e fala, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Sem a pessoa te perguntar, sem a pessoa pedir, esquece. No momento que você perdoa, Deus está tocando em você, Deus está transformando você. Então, é importante você saber, ok? Eu vou ler um pouquinho vocês aqui agora pra gente finalizar a live, pra não perder tudo isso. Nossa, quanta mensagem maravilhosa, gente, peraí. Tá, subi só um pouquinho, tá? Porque não vai dar pra subir tudo. Moisés não tinha o dom do oratório e tinha medo de não conseguir transparecer a palavra de Deus, pois a comunicação entre Deus e ele estava em um nível superior. Tem a ver com as palavras que saindo, não entendi aqui. Thaís, oi Thaís, explique melhor. Deixa a live salva, vou explicar. Telmo, meu amor, você tá aí? É o medo
Moisés tinha medo. Sim, não, então, tá aí. Eu já falei sobre essa live, sobre isso, do medo, lá atrás. O medo que Moisés tinha, eu falei na primeira live, se não me engano, isso, ou foi um pouquinho antes, do medo. O que o medo faz com a gente? O medo de não. Ah, não, acho que eu falei de. Acho que foi em Noé, que a gente não tinha ferramenta, mas o medo é que trava a gente de ter acesso às ferramentas que Deus nos deu para realizar as obras dele, né? Por isso ele chamou Arão, sim. A intimidade com Deus nos faz ter a sensibilidade de conhecer a voz dele, de ouvir o que o Espírito Santo quer nos falar. Sem dúvida, Moisés tinha dificuldade de se expressar. Medo, insegurança, timidez, sim. E também porque, gente, veja bem, imagina você ter a responsabilidade de falar por Deus, né? O que todos nós temos quando Deus nos toca. Eu acredito que você já deu palavras de consolo, já foi apaziguadora na sua família, na sua vida. E isso é claramente Deus se manifestando em você também. Então, imagina se a gente tivesse o poder de Deus falar como ele falou com Moisés. Imagina só. Eu pelo menos, ia dizer, Senhor, eu não sou digna. Porque eu hoje falo isso, Senhor, eu sozinha não sou digna. Então, ele vai e me relembra isso. Eu sou o Senhor, eu estarei com você. Eu falo, então eu posso. Porque você imagina, né, como é que foi para Moisés. Sempre chego quase no fim, não entendo nada. Guilherme, eu vou tirar um screenshot que eu vou te caçar para você entender. 80 e 83. Nossa, nunca é tarde para Deus revelar nossa missão, o propósito que Ele espera de nós. Nunca é tarde. Isso porque você não sei se você acompanhou Gênesis, mas vai até lá. Na história de Abraão, você vai ver a idade de Abraão, a idade que ele foi pai, com 100 anos, do filho, Isaac, tudo isso. A idade, para Deus não importa a idade. Para Deus não faz sentido. Olha, você tem 15 anos, você vai ser isso. Você vai ter, se ele botou no seu coração, se ele quer cumprir uma obra dele na sua vida, você pode ter certeza absoluta que não importa a idade que você tenha, não importa o que o Instagram vai dizer, o que as pessoas vão julgar, não importa o que a revista vai dizer, se você é bom ou não, bonita ou não, magro ou não, alto ou não, inteligente ou não. Você pode ter certeza absoluta que ninguém tem mais poder que Deus para fazer alguma obra, realizar alguma obra que Ele queira realizar na vida de qualquer pessoa. O mais legal é ver que Deus poderia ter concedido o dom da oratória a Moisés no mesmo momento que pediu para que fosse até o faraó, mas Deus tinha um plano muito maior para ele. E a gente confiar no plano de Deus, a gente já falou sobre o plano de Deus na nossa vida e vale lembrar sempre, a gente confia, a gente falou isso ontem no deserto, né? Sobre o deserto, a gente confiar nos planos de Deus dessa forma, a gente entender que... Qual foi a frase de ontem? Eu acho que foi na frase de ontem que a gente falou isso, deixa eu ver. O deserto é um lugar de preparo, foi a frase de ontem. É nesse momento que ele está preparando, é nesse momento, né? Então, como a gente para e fala que a gente acha que... Por isso que a de hoje é sair de um lugar bom para um melhor. Moisés estava bem, mas ele ia para um lugar melhor, ele ia fazer melhor do que ele estava fazendo ali, porque Deus ia usar ele dessa forma. Assim como, por exemplo, Deus tem um plano na vida de Moisés, ele tem outro, e assim como eu falo para vocês, Deus tem um plano para nossa vida, para a sua vida, para a minha vida. Isso não é palavra de igreja ou de não, isso está certo, isso está na Bíblia, aliás. Isso é palavra de Deus, ele tem um plano para você, mas ele só pode realizar esse plano se você permitir. Se você entrar, deixar que ele entre na sua vida. Você só pode ter os planos de Deus na sua vida se através de Jesus e você entender isso, ele possa de fato realizar as obras dele na sua vida. Porque não adianta você achar que quer uma coisa e aí você pede para Deus mudar, fala, Deus esteja conforme a sua vontade. Aí ele muda, faz conforme a vontade dele e você mesmo assim reclama que é do seu jeito. Então, assim, ele tem planos pra gente, mas não tá escrito, mas ele deu também o livre-arbítrio. Então, você faz o que você quiser com o seu livre-arbítrio. Você entrega pra ele, que aí você vai, de fato, não vai fazer nada, você vai somente confiar nele e ouvir e saber entender onde é que ele tá mandando você ir. Ou então, você tem o seu livre-arbítrio, você tem a sua confiança em Deus e, de fato, você vai dizer, Senhor, eu sei que seu plano é melhor pra mim, mas eu quero esse aqui que é meu.
Aí, beleza, aí você vai ficar aí rezando, pedindo, e Deus, não sei, se for da vontade dele, ele vai te dar o que você quer. Assim como foi com Saul, eu vou explicar isso depois, com o rei Saul e o outro rei, que Deus fala assim, eles têm o Deus que eles pediram, mas eu vou enviar o Deus que o rei, eu vou enviar o rei que eu quero. Então a gente vai ler isso mais lá na frente também. Então assim, os planos de Deus para nossa vida são sempre melhores que o nosso. Sempre, assim, vai ser sempre melhor. Acontece que a gente precisa entender que são planos. A gente confia e segue se a gente quiser e se disponibilizar a isso. Caso contrário, serão só planos mesmo. Quantas pessoas Deus tem um plano lindo na vida, quer fazer algo lindo, quer realizar obras lindas, mas a pessoa não se disponibiliza, fecha o coração e vai encontrar o Pai, enfim, sai desse mundo sem realizar. Porque as pessoas não se abrem. Então, novamente, Deus tem planos, mas a gente só vai ter acesso a esse plano se a gente confiar de fato e se a gente seguir a ordem dele, né? Qual filme? Ah, tá, Thaís já respondeu. Obrigada, Thaís. É um processo. Gente, tudo é um processo na nossa vida. Vejamos aí a vida de Moisés, vejamos a peregrinação. Vocês vão ver o tempo que ele vai ficar para quem já sabe, né, obviamente, mas a gente vai ler o tempo que ele ficou no deserto, o tempo que ele ficou na montanha, o processo que a gente passa. Já falei pra vocês, se a gente tivesse uma vida completamente como a gente quer, uma vida perfeita com dinheiro, família, saúde, nós não buscaríamos a Deus. Então tudo é um processo, a gente passa por todo um processo pra gente entender a dependência dele e a gente entender que o processo é no deserto, é onde estamos passando e vivendo para que a gente de fato tenha acesso à abundância em Deus, né? Uma abundância em Cristo. Então vamos ver. Depois eu quero falar com vocês aqui sobre a aparição de Cristo, que a gente leu isso ontem, se não me engano, mas eu vou falar antes de ontem, mas eu vou falar sobre isso com vocês depois, tá? Costumo falar algo, sempre aprendo mais com isso. Judas traiu Jesus, Jesus sabia que Judas traía ele, mas isso não mudou o caráter de Jesus. Ou seja, o caráter das pessoas muda, mas não muda o seu. É exatamente isso. Já estava tudo certo. Tudo já estava escrito o que ia acontecer, ele já sabia o que ia acontecer. E nada foi capaz de abalar e mudar o que Jesus de fato veio ser, veio fazer. E isso ele deixa muito claro lá na frente. Então é muito importante isso que você escreveu, Jenny, maravilhosa. A leitura de hoje me lembrou uma parte do filme A Cabana, por onde Deus diz ao pai da menina: quando você vê apenas a sua dor, você me perde de vista. Esse livro é maravilhoso, esse filme é maravilhoso. Eu vi o filme, mas não gostei muito. Eu preferi o livro. E o livro A Cabana, ou o filme, para quem quiser assistir, vale muito a pena também. É bem bonito. Tem o filme, mas eu acho que se você for assistir o filme, você vai perder muita coisa do livro, sabe? E é exatamente isso. Quando você vê apenas a sua dor, você me perde de vista. Porque é isso. A gente fica ali igual os israelitas ali, que não escuta a palavra, não faz nada porque a gente está preso na dor, no sentimento de ansiedade, em tudo isso, né? Oi, cheguei agora. Oi, Kaysá. Boa noite, amor. Qual é o nome do filtro? Depois eu faço um stories com esse filtro, gente. Eu não sei o nome dele, não aparece aqui pra mim. Não aparece. Enfim. É isso. Então a gente vai finalizar a live de hoje. Amanhã a gente vai entrar nas 10 pragas. É muito, muito importante a gente assistir amanhã, abrir o coração, pegar o caderninho, anotar, porque amanhã vem grandes revelações e muitas coisas, tá bom? Então, vamos desligar aqui e, por favor, amanhã às 8h30, novamente, estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo canal. Vamos, como é que fala? Meditar no que a gente falou hoje, no que a gente leu hoje
E obrigada a todo mundo que tá aqui novamente. Obrigada a todo mundo. Eu amo quando vocês participam, escrevem. Eu só não deixo o comentário aberto porque na leitura eu não quero, né, no caso, me desfocar. Então é importante a gente ficar focado. Então, meditem hoje no que a gente falou, no que a gente ouviu. Ouça de novo se vocês quiserem no YouTube, no feed, pra gente poder meditar nisso aí. Coração endurecido, não entra a luz de Deus. Vejam bem. Então, abram o coração, se disponibilizem sempre, busquem. Assista filme, série, tudo que puder clarear o seu pensamento em relação a Deus, em relação a Jesus Cristo. A gente vai ler, a gente tem muito ainda, cada vez é a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu tô muito feliz dessa jornada com vocês, de todo o meu coração. Tá bom? Então tá. Então amanhã às 8h30 estaremos todos aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E até amanhã, né, gente? Eu amo cada um de vocês. Um beijo gigante. E amanhã a gente se fala, tá bom? E uma outra coisa. Se vocês quiserem fazer perguntas, anotar alguma coisa, guardem e me perguntem. Ou vamos trocar aqui as respostas e tudo mais. Porque eu quero saber o que vocês estão anotando nesse caderno aí. Fiquei muito curiosa. Eu já recebi algumas fotos no meu direct. Tem muita gente falando, olha meu caderno, cheio de anotação. Eu acho lindo isso. O meu também é assim, cheio de anotação. Eu fico anotando o dia inteiro. Eu anoto, dá pra ver, né? Eu anoto, vai dar tudo aqui. E eu quero falar também com vocês, exato, amanhã eu vou falar com vocês sobre o Salmo 136 e depois falar com vocês sobre o Atos dos Apóstolos 7:23. Tá, a gente vai ler muito isso. É isso. Então é isso. Um beijo. Deus abençoe muito vocês. Dê uma noite muito abençoada, muito em paz. E que a gente se fala amanhã. Tá bom? Um beijo, gente.